Amém, meus irmãos. Eu vos cumprimento com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero glorificar o nome do Senhor pela oportunidade de nós estarmos no centro da vontade de Deus e por todo o cuidado que Ele tem tido conosco neste tempo. Imagine que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que, como diz na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, ele nos assiste na nossa fraqueza. Em Romanos 8, 27, a palavra de Deus testifica que, para a glória do nome do Senhor, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Romanos, no capítulo 8, o versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tempo de nós ouvirmos a voz de Deus neste tempo. Você já reparou que muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de desfrutarmos de toda a totalidade das bênçãos de Deus para a nossa vida, de tudo que Deus tem abrangente para nós, para que nós possamos vivermos o propósito e o milagre de Deus para nós. Muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de desfrutar do que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, porque nós ouvimos muitas vozes e não ouvimos a Deus. E eu quero nessa noite brevemente compartilhar alguns textos da palavra de Deus com você, meu irmão, minha irmã. E eu quero que você abra o teu coração para que nós possamos entender que é tempo de nós abrirmos o nosso coração para estarmos sensíveis à voz de Deus e resgatarmos o genuíno evangelho. Aquele proposto da igreja primitiva em Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Existia intimidade, existia temor, verdade, transparência e principalmente misericórdia e justiça. Existia um desejo de que todos desfrutassem da benevolência e das bênçãos de Deus. E Deus, Ele almeja que você possa ouvi-lo nesse tempo. Será que nós estamos ouvindo a Deus? O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 33, que diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. São dois fatores importantes que também são provenientes para sustentar o genuíno evangelho: o temor e a humildade. Porque o orgulho, a soberba precede a queda. E o temor ao Senhor é uma das coisas que infelizmente mais tem se perdido nesse tempo. As pessoas têm deixado de temer ao Senhor e como se deve temer. Imagine que muitas das vezes existem pessoas tomando decisões, entregando profecias, proferindo palavras em nome de Deus, sendo que Deus não pediu para dizer nada, fazendo coisas em nome de Deus, tendo atitudes em nome de Deus, sendo que Deus não falou, não pediu para fazer. E infelizmente, devido ao homem muitas das vezes colocar os seus sentimentos nas decisões, nas profecias, nas pregações. Por isso que muitas das vezes, infelizmente, muitas pessoas têm desfrutado da derrota, do fracasso, do escândalo e vergonha. Porque tem colocado o nome de Deus onde Deus não está.
tem colocado os seus sentimentos, a sua vontade, aonde Deus não aprova, não endossa. Então, o livro de Provérbios nos impulsiona a compreender que o temor nos ensina a sabedoria e nos faz com que nós possamos buscar a ter discernimento espiritual. Um dia nós precisamos compreender, meus irmãos, que nós estaremos perante o Senhor. A Bíblia já diz, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 21, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No versículo 22, a palavra de Deus testifica que Jesus testificou dizendo: naquele grande dia muitos me dirão, em teu nome expulsei demônios, fiz maravilhas, operei milagres, curei enfermos, expulsei demônios. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, a palavra de Deus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não se impressiona com dom, com talento. Não se impressiona com a sua posição social, nem com a sua riqueza. Mas Deus, ele se impressiona com a sua intimidade. Ele deseja que você tenha um coração puro. Em Salmo 51, a palavra de Deus diz assim que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus, ele se impressiona com aquele que se arrepende genuinamente, o que o busca em sinceridade. A gente precisa compreender que o Espírito Santo, ele quer nos levar a essa intimidade com o Senhor. É essa verdade de buscá-lo em espírito e em verdade, como testifica a palavra em João capítulo 4, versículo 23 e 24. E chegará a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Imagine que Deus, ele está nos buscando, querendo, nos chamando, perdão, para que nós venhamos nos prostrar diante dele, nos entregar a ele em totalidade, nos render e pedir para que nós possamos estar mais próximos deles, mais sensíveis à sua voz. Sabe por que muitas das vezes muitas pessoas estão sendo machucadas, feridas, muitas pessoas estão sendo até mesmo abatidas? É porque o homem deixou de ser guiado pelo Espírito Santo e começou a se inclinar a ser guiado pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade, por aquilo que é conveniente ao seu coração. Isso é natural. Devido à nossa natureza pecaminosa, nós estamos sujeitos a ser movidos, levados pela nossa vontade. E é por isso que muitas das vezes existem muitas pessoas morrendo espiritualmente. Existem muitas pessoas se rebelando, infelizmente também contra líderes. O intuito do maligno é que pessoas em posição certas, com atitudes errôneas e equivocadas, venham provocar no outro a rebelião. O propósito do maligno é colocar todas as pessoas no cativeiro espiritual, porque ele sabe que quando uma figura de autoridade, por exemplo, comete uma injustiça, o inimigo vai trabalhar no coração da pessoa que sofreu uma injustiça para que ela venha se rebelar contra a liderança instituída por Deus. Porque o propósito do inimigo é nos amarrar, nos prender num cativeiro espiritual. Porque ele sabe que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Imagine que neste tempo nós precisamos muito nos dispor a ouvir a Deus. Porque se nós não ouvirmos a Deus, nós iremos perecer. O livro de Tiago já fala que temos que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
mas também nós precisamos entender que existem muitas coisas que acontecem conosco que está dentro do propósito que Deus tem para a nossa vida, para nos forjar, para nos aperfeiçoar, para nos aproximar mais de Deus, para nos deixar mais santos, mais fortes e mais íntimos dele. Tem um exemplo do que aconteceu com Jó. A Bíblia vai dizer que ele era um homem, que Deus, quando falava a respeito dele, quando Satanás veio de rodear a terra e chegou diante de Deus, porque o Senhor indagou a ele: de onde vens? De rodear a terra. E ele vai falar assim: tem observado o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E a palavra de Deus diz assim, que Deus permitiu que ele perdesse todos os seus bens, seus filhos e sua saúde. E mediante todo o processo árduo que ele passou, o nome do Senhor foi glorificado. E em Jó capítulo 42, versículo 10, quando ele intercedeu pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e deu tudo em dobro para ele. A Bíblia também diz que no livro do Gênesis, quando se conta a respeito da história de José, a Bíblia testifica que os seus irmãos, movidos de inveja e de ódio que tinha por ele, o jogaram numa cisterna, o venderam como escravo para a caravana dos ismaelitas. Ele foi comprado por Potifar. Ele foi acusado justamente de tentativa de estupro, de assédio pela mulher dele, porque José não quis se deitar com a mulher de Potifar. Ele foi preso em torno mais ou menos de 2 anos, inocente. Mas ele estava vivendo o propósito, mesmo no processo, mesmo no sofrimento. Então, tudo que Deus permitiu na vida de José era porque Deus queria levá-lo até o propósito que Deus tinha para ele, de torná-lo governador do Egito. E assim também sanar a fome do povo, do seu povo. Imagine que ele precisou ser preso para que dentro da prisão ele pudesse revelar os sonhos e interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. E assim pudesse ser lembrado quando o faraó sonhasse. E assim se tornasse governador. E não é diferente conosco, assim como alguns personagens bíblicos, homens de Deus, que passaram por processos árduos na sua vida. Também como Elias, que após, em 1 Reis 18, derrotar os 850 profetas de Baal, ele, devido à ameaça descrita na palavra de Deus em 1 Reis 19 por Jezabel, a palavra testifica que ele teve medo, ele fugiu para o deserto, sentou debaixo de um zimbro e desejou a morte. Chegou o momento que Moisés, devido à murmuração do povo, porque queria comer carne, pediu ao Senhor: Senhor, como eu vou fazer para dar carne para este povo? Mata-me para que eu não veja o meu mal. Esse povo já me é muito pesado. A Bíblia vai dizer assim que Deus providenciou 70 anciões para ajudá-lo, porque Moisés estava cansado. Até mesmo pediu para o Senhor: mata-me para que eu não veja o meu mal. Jeremias, em um determinado momento, disse assim: eu não vou mais falar da sua palavra, não mencionarei mais o seu nome, mas como fogo cerrado em meu peito, que tentei contê-lo, mas não me deu descanso, e eu não pude parar. Assim é comigo e com você. Nós precisamos ler a Bíblia para não perecermos, para não sermos enganados, para que nós não venhamos acreditar que homens têm mais poder sobre nós do que o nosso Deus. Nós precisamos nos sujeitar às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus como manual de vida. Você precisa entender que você deve ter como referência na sua vida o homem e a mulher de Deus, que se submete às Escrituras Sagradas. Nós, claro que estamos sujeitos ao pecado, a falhar, mas nós não devemos permanecer no erro. A Bíblia diz assim que aquele que está em Cristo não vive pecando. Talvez você possa estar se sentindo fraco, desanimado. Talvez você possa estar se sentindo tão cansado.
que acha que talvez você não vai conseguir desfrutar das promessas que Deus tem para você, ou você se sente chateado demais, triste demais por estar num momento de fraqueza e fragilidade na sua vida. Sabe o que a Bíblia diz para você? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu sou fraco, é que eu estou forte. Sabe por que também? No Salmos 46, a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na tribulação. E é isso que você precisa ter como posse na sua vida, dessa verdade de Deus para você. Que o que importa é o que Deus pensa a teu respeito. Lembra que testifica a palavra 29:11, em Jeremias 29:11, que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu quero também compartilhar o texto que se encontra em Atos capítulo 17, versículo 11, que diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se essas coisas eram assim. É isso que Deus espera de mim e de você. Nós temos que ser como os bereanos, porque eles examinavam as escrituras. Nós precisamos ter esse discernimento de ter a palavra como crivo e como respaldo para tudo aquilo que nos pedem para fazermos, para que nós não venhamos ser enganados. A Bíblia já vai dizer em 1 João capítulo 4, versículo 1: proveis os espíritos se verdadeiramente vêm de Deus, porque existem muitos falsos profetas pelo mundo. Jesus já tinha nos alertado nas escrituras, nos evangelhos, a respeito que muitos falsos profetas enganariam a muitos, até muitos crentes. E talvez nós não estamos tendo esse cuidado de ter o discernimento. Nós estamos correndo atrás de profecias, de profetadas. Mas nós não entendemos que há um propósito de Deus nas Escrituras que endossa o dom da profecia. A Bíblia vai dizer que a profecia é superior ao dom de línguas, porque quem profetiza edifica a igreja. Mas existem 3 vertentes que sustentam a profecia, que é para edificar, consolar e exortar. O que passar disso é procedência do maligno. Nós estamos vivendo em tempo onde as pessoas estão cada vez mais derramando os seus sentimentos do que se submetendo à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus vai na contramão da nossa vaidade, do nosso desejo e do que é agradável a nós. A vontade de Deus sempre exige do homem a sua renúncia, se prostrar, a humildade, o temor, a transparência, a verdade. Você não deve se esquecer que, assim como eu e você, nós estaremos perante o Senhor. E Ele vai exigir de nós que nós venhamos apresentá-los, os nossos frutos, as obras. O livro das obras serão abertos. E ali vai ser verificado se o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós estamos vivendo em tempos onde e verdadeiramente se cumpriu o que foi predito por Cristo, que o amor de muitos esfriaria e que também não se encontraria fé na terra. Se você verdadeiramente pensasse um pouquinho, começasse a perceber como o inimigo tem trabalhado para trazer incredulidade no meio do povo de Deus. Porque ele sabe que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Você compreende? Por isso que o inimigo tem trabalhado para trazer incredulidade. E como que ele tem trabalhado para trazer incredulidade? Através da falta de temor do povo de Deus e de muitos daqueles que deveriam ser referência espiritual nesse tempo. Nós, cristãos, numa forma geral, nós precisamos entender que nós somos vitrines, espelhos, e devemos representar Deus na terra.
e ser imitadores de Cristo. E nós precisamos revelar a misericórdia, o amor de Deus, a santidade de Deus. Temor, a verdade, a transparência. O engano e a mentira não devem estar na nossa boca. Porque a palavra de Deus vai dizer no livro do profeta Jeremias 17 que o coração do homem é enganoso, que perverso. Quem o conhecerá? A Bíblia vai dizer que, como resposta, a palavra de Deus testifica em Jeremias 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, ou em outras traduções, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o proceder. A palavra de Deus é clara em testificar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 17, que o que está em oculto será revelado, o que está escondido será trazido à luz. E nós precisamos entender que nós estamos sujeitos a estar vulneráveis, fracos espiritualmente, mas nós podemos, neste tempo, nos submetermos a uma total dependência de Deus. Senhor, me fortalece, me faz ser forte. A Bíblia vai dizer, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 1, que nós que somos fortes, devemos ser pacientes com as fraquezas dos fracos para não agradar a nós mesmos. E assim nós entendemos que, muitas das vezes, nós afastamos pessoas da presença do Senhor, do envolvimento com as coisas de Deus, porque nós queremos sempre demonstrar uma superioridade espiritual que não nos cabe. Nós sempre temos que ser o braço estendido de Deus, incitar o arrependimento, incitar as pessoas a buscar, a viver o centro da vontade do Senhor. Assim como cada um de nós estamos sujeitos a ter áreas das nossas vidas que se encontram em desordem espiritual, que necessitam do prumo de Deus. E nós precisamos estar em comunhão. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você já deve ter ficado chateado, magoado. Você deve ter se decepcionado com alguém. Você deve ter sido traído, traída. E talvez o seu coração está fechado porque está doendo demais as decepções, as feridas e como lhe machucaram. E talvez esse sentimento, o qual o inimigo foi oportunista para fazer o seu coração, ao invés de ser uma terra fértil para Deus, se tornou uma terra fértil para o diabo, por causa do rancor, do ressentimento, da amargura, e como isso é um aprisionamento, e eu falo como experiência própria. Isso é um cativeiro para a nossa vida. E os sentimentos malignos são roubadores de bênção, nos tiram do propósito, impedem que a gente venha desfrutar, são obstáculos para que a gente venha prosseguir, ter crescimento espiritual, se desenvolver espiritualmente. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías 59, verso 2, que as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a gente está vivendo numa era onde o adultério espiritual é muito grande. Lembra-se quando que o livro de Oséias fala a respeito do adultério espiritual de Israel? Não é muito diferente do que nós estamos vivendo agora. As pessoas estão, quando se fala em adultério espiritual, é tipificar a idolatria. Nós tirarmos a glória que deve ser dada a Deus e conceder a outrem. E muitas das vezes essa idolatria ela não está limitada aos outros deuses ou estátuas, mas no sentido de que muitas das vezes a pior idolatria é quando nós roubamos a glória de Deus e concedemos aos homens, que é a criação de Deus. E isso é o que mais tem acontecido. Nós não nos movemos, muitas das vezes, muitas pessoas não estão se movendo mais pela vontade de Deus, pela direção de Deus, mas têm se curvado a homens no seu coração. Tem se curvado a homens no seu coração. E Deus não divide sua glória com ninguém.
Deus, ele quer que você abra o seu coração para a proposta que ele tem de você se render a ele. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. E muitas das vezes nós estamos entregando o nosso coração para o homem e não para Deus. Nós precisamos ter discernimento espiritual neste momento e ouvir a voz de Deus para não perecermos, para não perdermos as bênçãos de Deus sobre nós. A Bíblia testifica que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É o pecado que nos impede de desfrutar da bênção de Deus. Não pense que existe uma hierarquia de pecado. O engano, a mentira, a soberba, o orgulho é a mesma coisa de todos os pecados que talvez nós nos escandalizamos, muitas das vezes até aqueles que são de cunho sexual, os explicitamente os pecados de cunho sexual são mais escandalosos, mas continuam tendo o mesmo peso que os pecados que muitas das pessoas estão negligenciando, como a falta de comunhão, o engano, a mentira, o inveja, o ciúmes, o orgulho, a soberba. Pecado é pecado. E nós precisamos permitir que Deus fale conosco, que Deus penetre o nosso coração, nos purifique, nos santifique e nós buscarmos ser pessoas melhores. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, com Cristo. Nós precisamos tê-lo como referência e imitá-lo em todas as suas ações. Ele correspondeu todas as injustiças sofridas com amor, misericórdia e perdão. E eu quero pedir no nome de Jesus Cristo para que o Espírito Santo te visite. Para aquilo que você está no seu coração, que você quer apresentar a Deus. Aquilo que você anseia para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, seja para o seu casamento. Você sabe o que você está passando, o seu ministério, a vida dos teus filhos, a sua vida profissional. Que o Espírito de Deus te visite e que nesta noite o Senhor conceda a misericórdia, te conceda a bênção, te conceda a vitória, confirme e garante a vitória para que o nome dele seja glorificado. Mas antes de você apenas almejar a bênção de Deus, entregue ao Senhor o seu coração. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 33, busque o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. E isso é tremendo. A Bíblia também vai dizer no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, que se nós atentamente ouvirmos a voz de Deus, obedecermos os seus mandamentos, os seus estatutos, toda sorte de bênçãos nos alcançarão. Nós precisamos converter o nosso coração a Deus. Faça você o melhor. Cada um vai dar o que tem. Cada um vai derramar o que tem dentro de si. Talvez você não entende porque algumas pessoas te tratam mal. Que você não entende porque tanta inveja, tanta perseguição, tanta traição contra a tua vida. Puxaram o teu tapete, te enganaram, te traíram. Talvez você se decepcionou porque viraram as costas para você no momento que você mais precisava. Você se decepcionou com pessoas que você acreditava, que gostavam de você, que amavam você, seus amigos, seja família, seja algum irmão da tua igreja. Você não imagina que ele seria capaz de ter feito isso comigo e você se decepcionou. A gente não se decepciona com estranhos. A gente se decepciona com quem a gente ama, com quem a gente admira. Mas o Senhor, Ele quer que você venha limpar o seu coração. Não é fácil. Eu passei por situações que eu sei que não é fácil. Somos feridos e machucados, estamos sujeitos a nos ferir ainda. Mas a melhor coisa que você pode fazer para a tua vida
é perdoar. Às vezes vai sangrar, vai doer, mas continue decidindo perdoar. Muitas das vezes você vai ser provocado, como Penina provocava Ana. Lá no 1 Samuel, capítulo 1. A Bíblia vai dizer que Penina irritava e zombava de Ana. Talvez você vai estar convivendo no meio de pessoas que não se cansa de zombar, de te irritar, de te provocar, de te machucar. Você até mesmo pode estar orando a Deus e perguntando: Senhor, como que essa pessoa não está enxergando o meu sofrimento, a minha dor? Como que não está conseguindo ver o que está dentro de mim e o mal que me causou? Mas Deus está dizendo: os meus olhos contemplam todas as coisas. E às vezes nós erramos porque a gente não quer passar pelo que Cristo passou. Ele foi traído, foi abandonado, negado. A Bíblia vai dizer em João 13 que o diabo já tinha colocado no coração de Judas para traí-lo. Ele sabia que quando ele fosse preso no Getsêmani, os discípulos iriam abandoná-lo, que Pedro iria negá-lo. Mas mesmo assim, ele se sentou em comunhão na mesa com eles. Mesmo assim, ele decidiu lavar os pés dos discípulos. Será que nós faríamos isso? E ele vai dizer assim: eu quero deixar isso como um legado a vocês, que vocês devem servir uns aos outros. Nós precisamos compreender nesse tempo que Deus, Ele sempre vai honrar aquele que se humilha. O que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 23, versículo 12? Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, é tempo de nós buscarmos em oração. Orem a Deus, peçam revestimento espiritual. Nós não temos noção da batalha espiritual que nós temos enfrentado nesses dias. Nós precisamos orar a Deus e pedir para que o Espírito Santo venha nos blindar. Ore ao Senhor. Orem, jejuem, orem, porque o inimigo ele quer nos matar. Peça para que o Espírito Santo te dê revelação, te revele em sonhos, em visões. E eu quero orar com você neste momento, para nós encerrarmos essa live. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de bondade e autoridade, Deus justo e fiel, Deus santo e poderoso. Eu clamo neste momento para que cada um que se encontra assistindo essa live, ou que será alcançado por ela, receba a visitação do Teu Espírito. E que o Senhor possa ir de encontro com a necessidade, Senhor, dos Teus filhos, para surpreendê-los. Use de bondade e misericórdia, trazendo cura, libertação, transformação. Vai repreendendo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toda a opressão espiritual, toda ansiedade, toda depressão. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai revestindo do alto da cabeça, a planta dos pés. Vai revestindo com toda a armadura de Efésios 6. Pai, mais uma vez eu lhe peço, eu repreendo todo o espírito de suicídio. Eu repreendo toda a opressão espiritual, toda a ansiedade, toda, Senhor, depressão, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ministra cura sobre os enfermos. Espírito Santo de Deus, traga cura física, porque o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Em nome de Jesus Cristo, nós também cremos que o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus que provê. Vai, Espírito Santo, Senhor, indo de encontro com o que eles precisam, trazendo cura, libertação, restauração, provisão, conversão. Em nome de Jesus Cristo, traga alívio para a alma. Em nome, descanso e refrigério. Em nome de Jesus. É assim que eu oro, crendo no milagre, pedindo para que o Senhor confirme e garante vitória, para que o seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos.